Olá, gente, bom dia. Nós somos a equipe de fisioterapia e vamos apresentar sobre os medicamentos de uso por via interal. Primeiro vamos entender o que são as vias de administração. A via de administração compreende a forma como um medicamento entrará em contato com o organismo para exercer sua atividade farmacológica. A escolha da via de administração de um medicamento é norteada pelos seguintes fatores: tipo de ação desejada, se é local ou geral e rapidez da ação desejada. Qualquer porção que é depositada via TGI, trato gastrointestinal, é classificada como enteral. Enteral vem do grego enteron, que significa intestino. São as vias oral, sublingual e retal. Quando temos uma doença que se manifesta no interior do nosso corpo, muitas vezes não conseguimos injetar o medicamento diretamente no local. Para isso, utilizamos medicamentos que possam penetrar no nosso corpo e se espalhar para os locais menos acessíveis, esperando um efeito sistêmico. O que é via oral? A administração de fármacos pela boca é a via de administração mais comum. Entretanto, é também a mais variável e envolve o trajeto mais complicado de acesso aos tecidos. Certos fármacos são absorvidos no estômago, em geral. Porém, o principal sítio de entrada para a circulação sistêmica é o duodeno, em razão de sua maior superfície de absorção. A maioria dos fármacos absorvidos no trato gastrointestinal entra na circulação porta e passa pelo fígado antes de ser distribuída pela circulação geral. O metabolismo de primeira passagem no intestino ou fígado limita a eficácia de muitos fármacos tomados por via oral. A ingestão de fármacos com alimentos pode influenciar a absorção. A absorção pelo trato gastrointestinal é regulada pelos fatores geralmente aplicáveis, tais como estado físico da droga, área de superfície para absorção e o fluxo sanguíneo e também a concentração no local da absorção. Os medicamentos administrados por via oral devem ser introduzidos na boca e engolidos, para que possam passar pelo tubo digestivo. Como estes medicamentos devem ser tomados numa posição vertical, caso o paciente esteja deitado, deve-se sentar ou, no mínimo, manter-se direito durante alguns momentos. Embora a deglutição das formas líquidas não seja complicada, deve-se tomar as formas sólidas com um pouco de líquido. Todavia, deve-se ter em conta que, apesar de alguns medicamentos poderem ser tomados com sumo ou leite, deve-se sempre assegurar em cada caso específico que o produto utilizado não perde o efeito com o mesmo. Neste caso, apenas se deve utilizar água. A via oral é recomendada para pacientes lúcidos e comunicativos, pois não requer técnica estéril. O medicamento deve ser preparado em local limpo e com boa iluminação. Manter sempre a higienização das mãos. Ler atentamente o rótulo ao pegar, ao preparar e ao administrar a medicação, para não trocar os nomes de medicamentos semelhantes ou de outras drogas. Exemplo: adrenalina e antripitilina. A implementação de protocolos clínicos. Primeiro, a apresentação ao paciente o tipo de medicamento, podendo ser comprimido, cápsula ou líquido. O relato de absorção, estômago e intestino após a administração de 100 a 200 ml de água. As vantagens são: facilidade de administração, método não invasivo para administração e baixo custo financeiro. Não indicado para quem tenha dificuldade de engolir, pacientes inconscientes e vômito. A via sublingual é uma via de administração que consiste na absorção de fármacos por debaixo da língua. Devido às mucosas situadas na região sublingual, que são altamente vascularizadas por capilares sanguíneos, a absorção se torna altamente eficaz. Em comparação com a via oral, sua absorção se dá de uma forma muito mais rápida.
devido ao contato quase direto com os capilares sanguíneos situados nessa região. Mas, devido a essa rápida absorção, torna-se também uma via com riscos consideráveis. Essa via é utilizada para a administração de medicamentos em algumas urgências, como ataque cardíaco. Nessa situação, o medicamento tem que chegar rapidamente ao coração. Entretanto, é importante saber que nem todo medicamento tem características que possibilitem sua utilização por essa via, que é descrita na bula como sublingual, ou pelo símbolo SL. Antes de administrar o medicamento sublingual, se possível, fornecer água ao paciente para enxaguar a boca e remover todos os resíduos alimentares. Logo após, é só colocar o medicamento sob a língua do paciente ou entregá-lo o medicamento e orientar para colocar parado sob a língua, sem mastigar ou engolir. Logo após, checar se um procedimento foi efetivo. A administração de medicamentos por via sublingual é indicada em casos de administração de nitratos em pacientes com angina pectoris, com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ou para a administração de medicamentos antihipertensivos em casos de crises de hipertensão arterial sistêmica. A administração de medicamentos por via sublingual é contraindicada quando o paciente encontra inconsciente, quando o paciente tem dificuldade de deglutição, em casos de vômito, em pacientes em jejum, para cirurgias e exames. A vantagem encontrada na administração de medicamentos por via sublingual é a facilidade na administração, a rapidez na absorção, o baixo custo e o método é não invasivo. E a desvantagem inclui o número reduzido de medicamentos para essa via e é a utilização em pacientes conscientes. Os medicamentos administrados pela via retal são chamados de supositório, podendo ter o efeito local ou sistêmico. Costumam ser receitados quando o paciente não pode tomar os medicamentos por via oral, porém nem todos os medicamentos podem ser administrados por essa via. A mucosa retal é altamente vascularizada e favorece a absorção dos fármacos. Os medicamentos administrados por essa via não irritam o TGI superior, como alguns medicamentos orais. Na maioria das vezes, não são destruídos pelas enzimas digestivas e intestinais, e eles não sofrem biotransformação no fígado, se desviando do sistema porta, indo direto aos vasos que entram na veia cava inferior. Quando penetra um pouco mais, o medicamento é absorvido por vasos que drenam para a veia porta, sofrendo a primeira passagem pelo fígado. Como utilizar o supositório? Nos casos de intestino preso, para que o supositório tenha o efeito desejado, é recomendado que o adulto beba de 6 a 8 copos de água durante o dia para ajudar a amolecer as fezes. É necessário verificar previamente a integridade da via em razão de desconforto e lesões. A posição correta para colocar o supositório é deitado de lado e o ideal antes de o inserir é lubrificar a região do ânus e a ponta do supositório com um pouco de gel lubrificante íntimo à base de água ou vaselina. Antes de introduzir o supositório, é adequado lavar bem as mãos, para que nenhuma bactéria entre em contato com a região íntima. Para introduzir o supositório no ânus, deve-se abrir a embalagem, molhar com água limpa e introduzi-lo, empurrando-o com os dedos. Após sua introdução, podem-se contrair ligeiramente os músculos da região anal para impedir que ele saia. No adulto, o supositório leva de 15 a 30 minutos para fazer efeito. Indicações para o uso da via retal. Sua indicação é impopular e desconfortável, podendo produzir efeitos locais ou sistêmicos. Utiliza-se essa via nos casos dos pacientes inconscientes, vomitando ou incapazes de deglutir, para preparo cirúrgico e diagnóstico, como também para aliviar o intestino do conteúdo das fezes nos casos de constipação intestinal. Suas vantagens são a rápida absorção e proteção dos fármacos suscetíveis da inativação gastrointestinal e hepática, pois somente 50% do fluxo venoso retal tem acesso à circulação porta.
e suas desvantagens são a posição desconfortável para o paciente, além da absorção poder ser errática ou incompleta, especialmente em pacientes com motilidade intestinal aumentada. Além disso, pode irritar a mucosa retal. Caso clínico: Bruno, 32 anos, cardiopata. Reclama de desconfortos no estômago. Apesar da dificuldade de deglutir, já tomou remédios via oral, mas não funcionou. Pesquisou na internet e viu que a melhor opção seria por via retal. Logo, ele vai à farmácia próxima à sua casa e se automedica. Compra supositório, destinado à inserção em orifícios corporais. Ao chegar em casa, introduz o supositório. Depois de 30 minutos que o remédio fez efeito, Bruno sente desconforto, com irritação na mucosa retal e vai imediatamente para o hospital. Ao chegar, o médico Dr. Paulo analisa o paciente e faz algumas perguntas. Bruno diz que é cardiopata e Dr. Paulo faz um alerta. Nos casos de arritmias cardíacas ou que sofreram um infarto do miocárdio e batimentos cardíacos acelerados, não se deve automedicar, pois ao introduzir a administração retal, estimula o nervo vago através de esfíncter anal, gerando risco. Após Dr. Paulo alertar Bruno, ele receita o paciente medicamento sublingual. Esta via de administração evita o efeito de primeira passagem hepático, pois a drenagem venosa é para a veia cava superior. Com isso, o paciente consegue uma melhor administração do fármaco. Como podemos ver a partir desse caso clínico, é de extrema importância o uso correto das vias de administração para não haver consequências negativas. Por isso, não se deve procurar na internet medicamentos e formas de ingeri-los. Se possível, sempre se consultar com o especialista. Para finalizarmos, trouxemos um quiz para pormos em prática o que aprendemos na apresentação. Paciente consciente, 21 anos, apresentou uma reação alérgica e precisou tomar um medicamento antihistamínico. Qual a via de administração indicada? Paciente consciente, 54 anos, apresentou uma crise de hipertensão arterial sistêmica e precisa tomar um medicamento antihipertensivo. Qual a via de administração indicada? Paciente consciente, 3 anos, apresentou constipação intestinal e possui dificuldade de deglutição. Qual a via de administração indicada?